Reforço chegando no Rio amanhã. Além disso, 2 jogadores realizaram nesta manhã de sábado exames médicos para serem anunciados como novos reforços do nosso Vascão. Tem também novidades sobre a situação envolvendo o zagueiro Alan Saldívia. Vasco divulgou a lista de relacionados para a partida de amanhã contra o Sport, com excelentes novidades para Fernando Diniz. Além disso, muito mais aqui nesse Fala Gigante, que chega para você no finalzinho da tarde desse sábado bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Vascão. Mas é claro, amigo vascaíno, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco, e esse daqui, para você aí que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Acorda Vascão, sempre às 7 horas da manhã em ponto. Fala Gigante, chegando sempre pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante. O terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar aí o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então é claro, você vascaíno que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo e venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se. Clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação aqui do nosso conteúdo. Vamos juntos fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior e a sua ajuda é fundamental para que isso aconteça. Inclusive tem muita gente nova chegando aí ao canal do Gigante Vasco e acaba não se inscrevendo. Então é a sua hora, vem aqui embaixo e ajude de fato o nosso crescimento. Show? Vambora então, sem muita enrolação, amigo, falar logo, né, de Vasco da Gama, porque como tá aparecendo aí nas imagens para você agora, hoje pela parte da manhã, o elenco Cruz Maltino realizou no CT Moacir Barbosa o último treino de preparação antes de enfrentar a equipe do Sport amanhã pelo Campeonato Brasileiro. É um jogo muito decisivo para o nosso Vasco, o Cruz Maltino que já está aí há algum tempinho sem vencer no Brasileirão. Amanhã completará 15 dias sem vitória no Campeonato Brasileiro. A última vitória do Vasco foi aquela goleada contra a equipe do Santos pelo placar de 6-0. Não apenas a última vitória do Vasco disputando o Campeonato Brasileiro, como a última vitória do Vasco da Gama mesmo em todas as competições, tá? O Vasco vence o Santos por 6-0, logo em seguida tem a partida contra o Juventude no meio da semana e perde pelo placar de 2-0. Enfrenta a equipe do Atlético Mineiro no final de semana do Corinthians no final de semana seguinte, perde também o jogo e logo em seguida tem o Botafogo agora no meio dessa semana que acaba empatando, ou seja, 3 jogos, 2 derrotas, 1 empate e a obrigação de amanhã enfrentar o Sport, que é o último colocado do Campeonato Brasileiro, e vencer esse jogo. O Vasco hoje é o 16º colocado, vê o Vitória na 17ª colocação com o mesmo número de pontos, a primeira equipe dentro do Z4, ou seja, o Vasco, dependendo da sequência de resultados, caso perca essa partida de amanhã para o Sport, poderá terminar essa rodada dentro da zona do rebaixamento. É claro que a gente não quer que isso aconteça, então é essencial que o Vasco da Gama busque essa vitória amanhã. Hoje o treino foi realizado pela manhã e logo em seguida, né, todo o elenco Cruz Maltino viajou rumo a Recife. A lista de relacionados tem novidade, tanto com relação à ausência, quanto também com relação a reforços para o técnico Fernando Diniz. Primeiramente com relação às ausências. A principal delas, o lateral direito Paulo Henrique, ele que entrou em campo na partida da última quarta-feira contra a equipe do Botafogo na primeira etapa, entretanto foi substituído ainda no intervalo, realiza tratamento em tempo integral junto ao DESP devido a um edema na coxa direita, então é desfalque para o técnico Fernando Diniz. Além do PH, o Fernando Diniz também tem um desfalque de mais um jogador do time titular, que é o Tietê. Tietê apresentou melhora importante dos sintomas, que possibilita a evolução da reabilitação, mas ainda é também um desfalque para o técnico Fernando Diniz, mais um desfalque por lesão muscular. E além desses 2 desfalques, o Fernando Diniz também perde 2 jogadores, 2 atletas, porém, que são do elenco considerado reserva, né?
o volante Paulinho Paula. Ele segue tratamento com a fisioterapia, com relatos de melhoras do quadro álgico lombar. E tem também o volante Thiago Mendes, reforço do Vasco nesta janela de transferências, apresentou dores na panturrilha direita e é desfalque para o Fernando Diniz para o jogo de amanhã contra o Sport Clube do Recife. Com isso, abre espaço para novos jogadores entrarem na lista de relacionados, que, como está aparecendo aí na imagem a vocês, tem como o grande nome o reforço do Vasco desta janela de transferência, o grande reforço, a grande contratação, o meio-atacante Matheus França. A lista tem Alex Teixeira, que aparece novamente após um tempinho longe, Andrés Gomes, Cauã Barros, que ganhou a posição de titular principalmente com a ausência do volante Tietê, Felipe Coutinho, Daniel Fusato, David, o DVD, Garré, Hugo Moura, Jair, Leandrinho, Léo Jardim, Lucas Freitas, Lucas Oliveira, Lucas Piton, Matheus Carvalho, Matheus França, Nuno Moreira, Pablo, Paulo Ricardo, o Paulinho da base, Puma Rodrigues, Ryan, Robert Renan também aparecendo, mais um reforço, Verratti e Vitor Luiz. Então, as duas grandes surpresas, de fato, pode-se colocar na conta de Matheus França e Robert Renan. Dois jogadores aí contratados nesta janela de transferências, dois atletas, né, que o técnico Fernando Diniz teve participação ativa nas contratações, estão aparecendo na sua primeira lista de relacionados. Robert Renan talvez não entre, né? É difícil você ver um zagueiro entrando na segunda etapa de um jogo, é muito difícil, inclusive, e ele não tem ainda condições de atuar os 90 minutos, ou seja, não será titular, mas a expectativa é que o Matheus França já amanhã contra o Sport Clube do Recife ganhe as suas primeiras minutagens. Excelente notícia. O Vasco com o Matheus França ganha muito, cara. Acredito, né, diante aí da disposição dos atletas para o técnico Fernando Diniz, o Vasco vai com a escalação muito semelhante, talvez igual da que enfrentou a equipe do Botafogo no meio dessa semana, e olhando para a trinca ali ofensiva e de meio campo, né, Cauã Barros, Jair e Coutinho, Ryan, Verratti e Nuno Moreira. Mas a expectativa é que na segunda etapa o Matheus França entre ali na vaga do próprio Coutinho, o Andrés Gomes, que aos pouquinhos vai pegando mais confiança, vai ganhando mais minutagem, deve entrar também no jogo. Então o Vasco vai terminar no segundo tempo, cara, com o Ryan, o Matheus França, com o Andrés Gomes, com o David, opções para o Fernando Diniz. Agora o Diniz olha para o banco e vê o Matheus França, e vê o Andrés Gomes, e vê um David, vê opções para mudar a partida. Algo que de fato ele não tinha. É importante lembrar, o David estava lesionado durante praticamente todo o primeiro semestre de 2025. O Matheus França não estava aqui, o Andrés Gomes não estava aqui. As opções para o Diniz, para o Carille, quando ele estava no Vasco da Gama, olhando o setor ofensivo na segunda etapa, era Garré e Alex Teixeira. Fazer futebol desse jeito também é difícil, né? Mas que bom que pelo menos demorou, mas a chave virou. E o Vasco agora tem um elenco mais qualificado. Muita informação para você ainda tenho a trazer nesse Fala Gigante, inclusive sobre novas contratações. Mas antes tem um recado rápido e muito importante para você. Se liga só que vai dar uma alegrada nesse seu sabadão. Amigo vascaíno, um recado rápido e breve aqui a vocês, muito importante na tarde desse sábado. A pergunta que eu te faço é, você conhece a Inplay? Não? Se não conhece, amigo torcedor, está vivendo errado. A Inplay é um aplicativo em que você pode brincar, se divertir, mostrar para aquele seu amigo que sabe mais de bola do que ele e, além disso tudo, tirar aquele cascalhinho, amigo. Bom, inclusive, para não demorar muito tempo, eu vou abrir com vocês o aplicativo da Inplay. Exatamente agora está aparecendo aí na imagem a vocês a Inplay. Ó, eu tenho 33 mil moedas dentro do aplicativo e é exatamente com essas moedas que eu posso fazer tudo, inclusive ganhar esse cascalhinho extra. Ó, 33 mil moedas, com 50 mil eu consigo 50 reais, 100 mil 100 reais, 250 mil 250 reais. Eu vou lá na minha página, eu vou aqui em canais e aí está aparecendo os canais populares. E vai, é claro, aparecer o canal do Gigante Vasco. Temos exatamente 1.432 membros. Eu vou aonde eu estou mais acostumado a jogar, nos snaps. Ó, vai aparecer aqui, snaps de Ceará e Juventude, jogo que vai acontecer hoje nesse sabadão. Mais de 3 impedimentos do segundo tempo? Eu acho que não, por 2 moedas. Red Bull Bragantino e Botafogo, gol marcado no primeiro tempo? Eu acho que sim.
Mais de 3 gols no primeiro tempo? Aí eu já acho que não. Mais de 5 amarelos no jogo? Também acho que não. Mais de 2 gols no jogo de Red Bull Bragantino e Botafogo? Eu acho que sim. Gol marcado na segunda etapa? Também. Mais de 3 gols no segundo tempo? Não. E meu amigo, daí por diante o céu de fato é o limite. Tô só com 2.000 moedas e é assim que se faz na Inplay. Eu vou deixar aqui o link na descrição e no comentário fixado para você entrar exatamente agora e ganhar 1.000 moedas para começar a se divertir. Entrando na Inplay, faça seu cadastro, ganhe as 1.000 moedas e entre lá no meu link. Clique, se torne um membro também lá na Inplay do canal do Gigante Vasco. Ajude o nosso crescimento e venha participar do ranking para que a gente mostre quem sabe mais de futebol. Corre para a Inplay, link aqui na descrição e no comentário fixado. Bom, amigo vascaíno, então é claro, vai correndo para Inplay, não perca tempo e aproveite essa oportunidade que você, além de se divertir, pode também ganhar. Vamos embora então, sem muita enrolação, falar logo sobre a situação envolvendo o mercado da bola, reforços, porque olha amigo, Carlos Cuesta, mais um reforço para o técnico Fernando Diniz, o zagueiro para ser o titular ao lado muito provavelmente do Robert Renan, após essa parada para a data FIFA, desembarcará amanhã no Rio de Janeiro. A expectativa é que Carlos Cuesta, o colombiano, desembarcasse na cidade carioca apenas na segunda. Entretanto, foi antecipada a sua chegada. E amanhã, domingo, ele chega ao Rio para realizar exames médicos e assinar o seu contrato com o Vasco da Gama. Informação aí foi dada pelo podcast Cruz Maltino nas últimas horas desse sábado. Carlos Cuesta, zagueiro colombiano, jogador de muita qualidade, que vem aparecendo aí com frequência na lista de convocados da seleção colombiana nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. E, inclusive, falando até em seleção colombiana, o Lucas em diversos momentos aqui trouxe, né, que o Carlos Cuesta foi um nome convocado, mas para fazer uma leve errata aqui, ele era um nome que estava na lista de pré-convocados. Ele não foi convocado na lista final, muito pelo fato de ele estar nesse momento aí quase 2 semanas, né, nessa indecisão com relação ao seu futuro. O Carlos Cuesta é um jogador que pertence ao Galatasaray, mas ele chegou a viajar para a Rússia para fechar com o Spartak Moscou. Nos detalhes finais da negociação, as coisas não andaram. Então, amigo torcedor vascaíno, ele ficou um período sem treino, tá um tempinho sem jogar e por conta disso o técnico da seleção colombiana resolveu segurá-lo para esta próxima convocação. O jogador em breve retornará à lista de relacionados assim que ganhar minutagem. Um jogador hoje, tá? Que a seleção da Colômbia conta para a Copa do Mundo de 2026. Então esse mesmo atleta, esse grande jogador, desembarca na cidade carioca amanhã para realizar exames médicos e assinar esse contrato com o nosso Vascão. E falando, inclusive, em zagueiro, amigo vascaíno, temos muitas informações e informações importantes para trazer aqui a vocês neste Fala Gigante com relação também à questão envolvendo o sistema defensivo. Eu falo aqui com relação a Alan Saldívia, jogador de 23 anos de idade, uruguaio, muita qualidade também, jogador de seleção uruguaia, que o Vasco formalizou uma proposta junto ao Colo-Colo. Vasco da Gama tem por objetivo a contratação de mais um zagueiro pelo lado direito. Vasco tem pelo lado esquerdo Lucas Freitas e Robert Renan, contratou para o lado direito o Carlos Cuesta, mas tem por objetivo mais um jogador para aquela posição. E o nome hoje que a diretoria Cruz Maltina busca para chegar e reforçar é o Alan Saldívia. Foi feita uma proposta de compra, a proposta de compra do Vasco da Gama foi de 8.100.000 reais após o empréstimo de uma temporada. Entretanto, nas últimas horas, a informação que eu tenho a trazer a você é que a proposta foi recusada pelo Colo-Colo. O clube chileno, recusou a proposta do Vasco pelo zagueiro Alan Saldívia. Então, diante aí dessa situação, né, o Vasco da Gama ou voltará as energias por esse atleta e formalizará uma nova proposta, ou seguirá no mercado a busca de mais algum jogador que sirva, né, para o modelo de negociação para o Vasco e para o modelo de jogo também do técnico Fernando Diniz. Entretanto, nesse momento, nesse sábado, na tarde desse dia 30, a informação é: o Colo-Colo rejeitou a primeira proposta formalizada pelo Vasco da Gama. A ver aí as cenas dos próximos capítulos, a ver o que de fato será feito. Um grande jogador que ajudaria muito no sistema defensivo do nosso Vascão. Deixe a sua opinião nos comentários.
Bom, amigo vascaíno, e para fechar aqui com vocês, Te Fala Gigante tem mais informações sobre reforços, mais informações com relação a dois nomes que já estão aqui no Rio de Janeiro, reforços fechados, né? Eu falo de Bryan Grandsir e Santos Torrealba, dois jogadores de 18 anos de idade. Bryan Grandsir, jogador da seleção da seleção paraguaia, meio-campo que pertence ao Olímpia, e Santos Torrealba, meio-campo da seleção venezuelana, inclusive o capitão, tá, da seleção da Venezuela. Ambos atletas realizaram nesta manhã de sábado, em uma clínica do Rio de Janeiro, exames médicos para, após aprovação, serem anunciados com assinatura de contrato, ambos mais novos reforços do nosso Cruz Maltino. Inicialmente, os dois jogadores chegam aí para as categorias de base e, é claro, né, dependendo aí do desempenho, eles integram o elenco profissional. Após acertar essas duas contratações, a informação que tivemos aí nessa tarde de sábado é que o Vasco vai buscar um terceiro nome, mais um jogador para reforçar o setor ali de meio campo, de ataque ou até mesmo o setor defensivo da base Cruz Maltino. O Vasco vai valorizar mais a sua categoria de base. Uma informação importante aqui para você, tá? Esses dois atletas, tanto o venezuelano quanto o paraguaio, eles chegam por um empréstimo de 1 ano com opção de compra, serão, é claro, avaliados, e foram dois jogadores que não vieram através do Admar Lopes. Foram dois atletas que vieram através do Rodrigo Dias, que é o diretor executivo da base, ou seja, dois jogadores que tiveram total participação e única da base. Após a avaliação desses dois nomes por parte tanto do presidente Pedrinho quanto do Felipe Loureiro, aí sim que ambos foram contratados, mas o Admar Lopes não teve nada a ver com as tratativas. Show? É o Vascão se movimentando no mercado e trazendo dois bons jogadores para a sua base. Duas joias, duas promessas. Boa notícia? Deixe a sua opinião nos comentários. Eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, o segundo vídeo desse sabadão. Já já eu tô de volta para trazer ainda mais novidade e informações a todos vocês com o nosso ou Boa Noite Gigante ou Acorda Vascão amanhã. Fica atento aí que você verá. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva e, como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaína.